boa noite. A gente começa agora mais uma edição do Sala de Notícias em Debate, da série especial de programas coproduzidos com as universidades parceiras do canal Futura. E hoje nós estamos em Curitiba, fazendo esse programa com a PUC Paraná e a Lumen TV. A gente veio à capital paranaense para falar de um assunto que é muito caro aos curitibanos, que por aqui é fruto de muito planejamento, mas que tira o sono, a paciência e o tempo de vida de milhões de brasileiros. O trânsito, mais especificamente o funcionamento do sistema de transporte urbano de massa. Nesse programa, a gente vai discutir o futuro das cidades que já vivem realidades bastante complicadas. Quais as alternativas para melhorar a mobilidade urbana quando a situação já está no limite? E vamos também entender o que fez do modelo de Curitiba referência de sistema de transporte coletivo, não só no Brasil. Então, seja bem-vindo e participe com a gente dessa conversa. 2,5 milhões de passageiros por dia atendidos por uma frota de 2.300 ônibus que fazem parte de um sistema integrado de transporte. Pagando uma tarifa única de R$ 2,50, o passageiro pode trocar de ônibus nos 36 terminais e nas 364 estações tubo espalhadas pela cidade, onde um cobrador recebe antecipadamente a passagem. Este é o sistema de transporte de Curitiba, reconhecido internacionalmente como uma eficiente solução de mobilidade urbana. O sistema da capital paranaense serviu de inspiração para países como Colômbia, Chile, Panamá, Guatemala, México e Estados Unidos. Eu gosto dos ônibus porque você tem um acesso para tudo quanto é lugar. Em vista de outras cidades que a gente frequenta aqui no Brasil, você não tem acesso de ônibus para muito lugar, assim. Você tem que ficar procurando ônibus, pagando passagem a mais. E aqui com uma passagem você roda a cidade inteira, o dia inteiro. Eu gosto daqui. É muito bom aqui, né? Eu já fui para São Paulo e o transporte de lá não é muito bom. Implantado nos anos 70 para baixar custos e melhorar a qualidade do transporte de massa, o sistema de Curitiba criou canaletas exclusivas para a circulação de ônibus. Circulando apenas nas vias expressas, os ônibus não enfrentam congestionamentos e param somente para embarque e desembarque, tornando a viagem mais rápida. O sistema é pioneiro no Brasil. Na capital paranaense, são 81 quilômetros de canaletas exclusivas. Estima-se que no país exista apenas pouco mais de 200 quilômetros de vias expressas deste tipo. Recentemente, a cidade lançou o Ligeirão de Cor Azul. Classificado como o maior ônibus do mundo, tem 28 metros de extensão e capacidade para 250 passageiros. Mas apesar de ser considerado referência, o modelo de transporte de Curitiba sofre crítica dos usuários. A gente praticamente se sente numa lata de sardinha, né? Se sente enlatado, porque é muita gente. Muita gente, não tem lugar nem para uma mosca entrar, né? Bem dizer. Há 4 anos, a cidade discute a implantação do metrô, mas o projeto ainda não saiu do papel. Os estudos de engenharia e impacto ambiental estão em curso e, a partir deles, é que vai ser definido o modelo para o sistema. O desafio de Curitiba daqui para frente é adequar seu sistema de transporte às novas demandas da cidade e continuar sendo reconhecida como exemplo de eficiência em mobilidade urbana. Pois é, que desafios são esses, né? Curitiba é referência no transporte coletivo, mas na medida em que a população de usuários do sistema cresce, surgem novas demandas, a população cobra, como a gente viu na reportagem, né? Bom, para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente convidou Fábio Duarte, arquiteto, professor do mestrado e do doutorado em gestão urbana da PUC Paraná, especialista em mobilidade urbana. Elcio Cara, gestor de inspeção e cadastro do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba, URBS, e Ayrton Camargo e Silva, urbanista, assessor da presidência da Associação Nacional de Transportes Públicos. E a gente conversa também hoje com a plateia que está aqui no estúdio da PUC Paraná, alunos, professores da universidade, muitos usuários do sistema de transporte também e pessoas que de uma forma ou de outra têm envolvimento com essa realidade aqui do transporte coletivo de Curitiba e vão poder ajudar a gente a entender como é que tudo isso funciona e como é que Curitiba se tornou referência. Bom,
Obrigada a todos vocês, obrigada a vocês desde já pela participação aqui no programa. Eu queria falar um pouquinho do modelo, começar falando um pouquinho do modelo de Curitiba, para a gente poder entender por que ele é tão importante para o Brasil. Enfim, quem não conhece Curitiba como eu, que estou vindo pela primeira vez, a gente sempre ouve falar que é um modelo que é referência, que é muito importante. A gente percebe que esse modelo é ancorado, Elcio, pergunta para você, na organização do fluxo de ônibus, que é o principal meio de transporte aqui da cidade. Esse aqui é o diferencial de Curitiba? Falando, né, no sistema de transporte coletivo de Curitiba, você tem que falar também no sistema de planejamento, no uso do solo, né, e também no próprio setor também do sistema viário. Então, é um tripé do sistema de transporte coletivo de Curitiba, que desde a década de 90, né, que vem se planejando e dando a continuidade desse trabalho. Implementando canaletas exclusivas, corredores de transportes exclusivos, para atender e para planejar esse crescimento populacional de Curitiba. E a implantação também de alternativas de ônibus de alta capacidade, né, canaletas exclusivas, terminais de integração e uma rede, que é o grande benefício que a gente tem em Curitiba. Essa rede de transporte, né, que possibilita que qualquer usuário do sistema de transporte coletivo viaje com apenas uma tarifa. Então, esses corredores expressos de ônibus são, digamos, é preciso dizer que é a alma do sistema de transporte de Curitiba, e seria talvez... Algumas cidades já têm, grandes cidades no Brasil já têm. Seria, assim, uma solução, uma parte da solução de curto prazo para cidades como Rio e São Paulo, por exemplo? São Paulo tem, Rio menos. Qual é a sua opinião, professor Fábio? Eu acho que em algumas cidades, hoje, se você implanta o sistema de corredor de ônibus, tem uma força, inclusive política, me imagino, bastante forte, porque é uma sinalização da cidade que ela está dando prioridade ao transporte público, ao transporte coletivo. E nada melhor para fortalecer o transporte público que as pessoas que estão no carro olharem e verem que o ônibus as ultrapassa. Eu acho que esse é um fator psicológico importantíssimo. Você está vale travado... a pena eu andar de ônibus e não andar de carro. A gente está na 9 de julho em São Paulo, parado, e ver que tem um ônibus me ultrapassando, para o sistema de transporte é ótimo. Uma coisa que eu queria ressaltar, que o Elcio falou, que é o seguinte, Curitiba tem nesse caso dos corredores, tem uma ligação muito forte com o uso e ocupação do solo. O que significa isso? Significa que, nos anos 70, quando Curitiba era um pouco mais do que uma vila grande, você tinha, desde aquele momento, uma intenção e uma proposta em lei que apenas houvesse verticalização e adensamento, ou seja, muito mais gente morando, ao longo dos corredores de ônibus. Ou seja, para a gente sustentar um transporte de massa, é preciso que haja passageiro, que haja demanda. Então, a Curitiba, ao mesmo tempo que colocou um sistema de transportes, pensou que deveria haver um sistema de transporte de massa nos anos 70, pensou, mas eu vou precisar de passageiro. Então, para isso, eu vou colocar os passageiros junto ao corredor. Então, historicamente, é um fator que continua sendo relevante. Ayrton, de qualquer forma, a cidade de Curitiba cresceu, né? Dos anos 70 para cá, cresceu bastante. Apesar de ter se organizado bem naquela época, já mirando o futuro, hoje são 1.900.000 pessoas quase, né? Esse modelo de ônibus comporta, na sua opinião, quer dizer, dá para crescer mais, dá para se ampliar mais esse modelo, mesmo respeitando os seus princípios que tem dado certo até agora? Eu acho que a sua pergunta é bem interessante, porque um dos fundamentos do sucesso de Curitiba, como mais ou menos foi falado, que quando ela tinha 350.000 habitantes, aproximadamente em 65, ela olhou para o seu futuro e falou, quando eu terei 1 milhão de habitantes, eu vou ser desse jeito. E houve uma absoluta continuidade na implantação desse projeto de expansão linear a partir dos eixos com o transporte coletivo. Ou seja, em 65, Curitiba disse, eu quero um desenvolvimento, eu quero uma mobilidade baseada no transporte coletivo. Isso é fundamental. Então, a cidade ela se organizou para ter um adensamento onde tivesse oferta de transporte coletivo. E, em paralelo aos eixos do transporte, o sistema viário expresso e, junto das canaletas, o sistema viário de uso local. Então, esse é o tripé de sucesso.
Agora, por que não fazer com que outras cidades brasileiras, que também hoje têm 300 mil habitantes, 50 anos depois, não se baseiem nessa experiência de sucesso e possam ter o seu desenvolvimento urbano orientado no transporte coletivo? Esse é o segredo, né? Para não chegar ao caos no futuro, né? E talvez tenha um ponto que é importante ver, e talvez seja uma parte da crítica da situação atual de Curitiba, que assim como Curitiba, nos anos 60, olhou e falou assim, puxa vida, nós somos hoje 350 mil habitantes, mas seremos, no ano 2000, 1 milhão. É o caso de hoje olhar e falar, bom, agora somos 1 milhão e 800 mil pessoas. E quando formos 3 milhões? Isso não está sendo feito. A gente tem alguns projetos, nós vimos na reportagem, o Ligeirão, o ônibus azul, mesmo o projeto do metrô, são soluções quase que... Não paliativas, mas são operações muito pontuais. Tem um problema nesse eixo, o que eu posso melhorar? Mas aquela visão geral de cidade, que Curitiba teve coragem de se olhar. É preciso retomar com 350 mil habitantes. Mas um dia eu vou ter 1 milhão. Claro, ela pode pensar, eu espero que eu nunca tenha 6 milhões. Eu espero que nós nunca chegamos a 6 milhões. Mas vai que por alguma fatalidade a gente chegue a isso. É preciso ter coragem, assim como eles tiveram nos anos 70, ter coragem e ter um projeto global de cidade. Deixa eu ouvir aqui o pessoal da plateia. Por favor, diga. Seu nome é? Walter Fanini, eu sou engenheiro civil. Sim. O senhor é usuário de transporte público? De vez em quando, né? De vez em quando. Ele serve bem? A maior parte da vez eu sou usuário do automóvel mesmo. Serve bem? Eu diria que é um sistema bastante organizado, mas o usuário sofre, principalmente nas horas de pico, né? Não é nada confortável você se imaginar na companhia de outras 5 pessoas no metro quadrado, né? São 6 pessoas no metro quadrado. Essa é a questão mais premente aqui, relacionada à lotação dos ônibus. O sistema realmente está, na hora de pico, ele está bastante saturado. Mas o que eu queria colocar aqui, até inicialmente, eu nasci em Curitiba, né? Eu sou um cara na faixa dos 50 anos, raro daquele que nasceu em Curitiba. Eu nasci em Curitiba e tenho acompanhado como usuário o sistema por longo tempo. E acompanhei também como funcionário público, trabalhei em questões de transporte durante muito tempo. Hoje eu sou presidente do Sindicato dos Engenheiros, né? E sou uma entidade da sociedade civil que faz críticas ao sistema, positivas, né? Não críticas nem sempre são negativas, críticas positivas e críticas apontando falhas. A questão do que o Curitiba é referência, eu diria que é no modelo de gestão. Como gestor de sistema de transporte, inegavelmente, ele é o melhor gestor de sistema de transporte do Brasil. Tanto que na década de 70, quando implantou-se o primeiro corredor Norte-Sul, você não tinha o desenho de como seria a rede na década de 80, como seria a rede na década de 90, como seria a rede em 2000. Não, você tinha uma proposta de intervenção para a década de 70, no máximo. Tá? O que aconteceu é que existia um monitoramento preciso, que foi adicionando uma série de intervenções à medida que ia saturando, à medida que ia se esgotando. E essas intervenções sempre foram muito inovadoras, né? Que é o ônibus comum, para o ônibus biarticulado, depois com as plataformas elevadas, o modelo de gestão da tarifa integrada, os terminais. Tudo isso foi uma progressiva implementação que demonstra com muita clareza uma eficiência no monitoramento e na gestão. Mas falta, e agora, nesse momento, a possibilidade de você enxergar o futuro e propor soluções aí de um transporte de massa de maior capacidade, essas são as redes metroviárias, os VLTs, que realmente implante um sistema que seja capaz de atrair o usuário do ônibus do automóvel. Porque os usuários do ônibus estão fugindo para o automóvel e essa é a razão do caos que está instalada em Curitiba. Deixa eu falar aqui com o Rafael. Rafael, você que é cadeirante, né? Você pode seguir aqui o microfone. Eu queria saber se esse sistema de Curitiba te atende. Curitiba me deu uma oportunidade muito interessante de mobilidade. Eu não sou daqui, sou do interior de São Paulo. E antes de eu me mudar para cá, eu não tinha possibilidade nenhuma de circular de ônibus. E vindo para cá, isso foi possível, graças aos biarticulados e aos ligeirões, ou o ligeirinho também. Só que os ônibus são adaptados para que você possa entrar no ônibus, enfim. A estação tubo, ela está preparada, ela tem um elevador, ela tem uma porta que abre na mesma altura, é adequado. Só que o que eu comecei a notar, e eu achei muito interessante perceber isso, é que a circulação desses carros, ela é parcial. Ela não é na cidade inteira. Tanto é que isso teve um impacto direto na minha compra de automóvel. Eu morava numa região da cidade que era muito bem atendida
por biarticulados ou por ligeirinhos. E aí eu fui para uma outra área que eu não tenho essa estrutura ali, e aí eu comprei um automóvel por causa disso. Tem um outro ponto importantíssimo, que é não só você ter o ônibus, ou a plataforma, ou a porta que desce na altura adequada, mas como é a trajetória do cadeirante da casa dele até a estação tubo. Como que é essa calçada? Como que é essa guia rebaixada? Como que é a atitude das pessoas ao redor dele? Então é uma discussão que envolve muitos outros fatores, além do fato de você ter ou não ter o ônibus preparado. Obrigada, tá? Olha, vamos... Já vi que o senhor fez o sinal para mim, eu vou querer ouvir o senhor, vou querer passar a palavra para vocês. Vamos fazer um intervalo e a gente volta falando sobre isso. A gente faz uma paradinha agora para fazer o intervalo, mas a gente volta mais adiante, em instantes, aqui com o Sala de Notícias em Debate. Continue com a gente volta já já.